Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do José Herculano Pires, nessa escola de médium que estamos fazendo o curso. Para darmos início, vamos fazer alguns avisos, Então, quem puder compartilhar aí a escola de médium, fique à vontade. A qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, que nós estamos vendo o chat aqui. E também no final, lembramos, nós fazemos uma vibração. Quem quiser colocar uma água para fluidificar, fique à vontade. O som está bom? Tranquilo? Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior. Suavizar os nossos pensamentos da correria do dia a dia e pedir a Ele a presença dos bons espíritos a nos inspirar, a proporcionar-nos um trabalho de paz, de harmonia, de muita utilidade para todos nós que aqui estamos. Em nome dEle, em nome de Jesus, damos por aberto os trabalhos de hoje. Que assim seja. O som tá ótimo. Ah, que bom. Vamos esconder aqui. Então, hoje é a nossa segunda aula. A aula passada, dentro de horizontes culturais, que são os meios onde se desenvolvem as diferentes fases da evolução humana, nós vimos o horizonte primitivo, que é a fase da infância da nossa humanidade. Eles, naquela época, desde 100 mil anos atrás a 10 mil anos, eles não deduziam, não tinham pensamento abstrato, nós vimos, interpretavam o mundo de uma maneira toda material. Vimos também que, como eles não tinham muita inteligência, eles eram nômades, eles corriam atrás da comida e eram caçadores também. Eles não dominavam a agricultura nem a domesticação de animais e tinham poucos inventos. Vimos nessa fase que nasceu a litolatria, que é a adoração das pedras, das rochas, do relevo do solo, que eles consideravam deuses, tudo para eles era Deus. Vimos também que eles começaram a fitolatria, que nós temos até hoje, que é a adoração vegetal de plantas, flores, árvores e os bosques. Hoje nós já vamos entrar num período diferente, Vamos ver aqui. Nós vamos falar sobre o horizonte agrícola, que já é bem mais interessante. O horizonte agrícola, ele começou há 10 mil anos atrás, Então já é uma nova fase na humanidade, E que nós vamos ver que é muito interessante. Então, é o mundo das primeiras formas sedentárias de vida social. Então, o homem até então, ele era nômade, ia para lá, para cá, em busca da comida, mas em determinado momento, ele começou a se agrupar em volta dos grandes rios, No rio Nilo, no continente africano, que é onde tinha o Egito, e os rios Indo e Ganges na Índia. Teve também, principalmente, onde começou a vida humana, o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Então, com esse novo horizonte, o agrícola, começou a criação da riqueza, porque as pessoas começaram a produzir alimentos em grande escala e começou a surgir as cidades, as organizações da cidade, teve a criação da riqueza, o aumento da população. Até uma grande característica que o homem conseguiu nessa época é fazendo bastante alimentos, ele pôde ter o aumento demográfico, Então, às margens do rio, eles começaram a produzir muito mais do que eles precisavam, e com isso aumentou as cidades. E vemos aí a inteligência
se desenvolvendo também. Então é interessante então notarmos que 90 mil anos as pessoas ficaram vivendo aqui no nosso planeta como se fossem animais, né? Diferentes por causa da inteligência, mas não muito diferente no termo de tirar o seu sustento da natureza, de correr sempre atrás das coisas. E de uma hora para outra, né? Não sei se foi de uma hora para outra, mas em determinado momento, há 10 mil anos atrás, o homem se mostrou muito inteligente, começou a domesticar os animais, dominou a agricultura. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Que quem começou a fazer essas grandes cidades, essa grande revolução, foram os mesmos espíritos que estavam no planeta desde o começo, ou esses espíritos vieram de outro lugar? O que vocês acham? Vamos ver se alguém responde. Então, na verdade, eles vieram de outro lugar. Porque esses espíritos que ficaram aqui na Terra, esses 90 mil anos, eles são a infância da humanidade, né? Espíritos que acabaram de nascer, de entrar no mundo nominal, e eles não conseguiriam, em 90 mil anos apenas, chegar ao grau de inteligência que mostrou esses espíritos, né? Há 10 mil anos atrás. Nós sabemos que esses espíritos eles vieram de Capela, né? Uma pessoa respondeu, o Valdir respondeu, de outro lugar, Capela. Exatamente. Até estou colocando na tela aqui para você, até a ordem, né? A Capela. Capela, muitos acham que é um planeta, mas na verdade é uma estrela. É uma estrela na constelação de Colcheiro, né? E Capela é uma estrela interessante, ela é a sexta maior estrela do céu. E mais interessante ainda é que ela não é um sistema simples como o nosso Sol aqui. É um sistema com várias estrelas juntas. Eu até trouxe aqui para vocês. Na verdade, o sistema de Capela tem 4 estrelas. 2 estrelas enormes, né? Até tem uma comparação aqui com o Sol. E 2 estrelas vermelhas menores. Só que todas elas, as 4, elas giram em torno de um mesmo eixo. É interessante saber também que a maioria dos sistemas estelares do nosso universo são duplos, triplos ou quádruplos, como é esse de Capela. E se aqui na Terra, só com um Sol apenas, né, uma estrela, a gente tem um fenômeno maravilhoso no pôr do Sol, imagina você viver num lugar onde tem 4 estrelas. E se aqui nós temos uma Lua, lá não sei quantos satélites devem existir também nesse sistema. Mas é um show de luz. Aliás, se você estiver num planeta em volta de um sistema quádruplo como esse, eu acho que não tem noite. Então varia a cor do céu conforme a estrela que está nascendo ou morrendo, mas sempre é luz, né? Então nós imaginamos que nesse sistema de Capela deve ter uns 400, uns 500 planetas em volta. E um desses planetas, há 10 mil anos atrás, passou pelo mesmo processo que nós estamos passando agora. Então ele foi primitivo, foi de provas e expiações, e quando ele foi passar para a regeneração, os espíritos que não se afinizaram com esse novo mundo foram exilados, né? Então vieram aqui para a Terra. E assim como teve exilados de Capela, vai ter agora exilados da Terra. Então o pessoal vai para algum outro planeta. E eu até costumo brincar dizendo que as pessoas que forem exiladas aqui do planeta Terra, na primeira existência lá no planeta ainda de provas e expiações, vão se matar. Por que vocês acham que muita gente vai cometer suicídio quando forem exilados para outro planeta? Será que é porque lá não vai ter tecnologia, lá não vai ter luz, não vai ter água, lá não vai ter máquina de lavar roupa? Na verdade, vão se matar porque não vai ter o celular. Imagina essas pessoas de hoje, viciadas no celular, né? Chegar num planeta desse e não ter celular. Então vai ser muito difícil.
Mas prossigamos aqui com o nosso estudo, né? Agora que tá fazendo a pergunta aqui, ó. Ah, é? É, tem delay. A Letícia está dizendo que agora que minha pergunta chegou até vocês, né? Demora um pouco, né? Até eu estava lendo um livro sobre esses exilados, né, de Capela, e ele diz que o que o pessoal sofreu muito quando veio de Capela é que chegando aqui na Terra, nem conversar direito as pessoas sabiam. Então eram espíritos ainda, né, no caso os que estavam aqui, primitivos, muito ignorantes. Então nem conversar conseguia, né? Então realmente foi uma dificuldade muito grande para esses espíritos que estavam num planeta bem elevado, né, vir aqui para a Terra. Até na Bíblia tem uma figura que diz que são os anjos decaídos, né? Mas na verdade não são anjos, eram espíritos mais elevados que foram exilados porque não estavam se adaptando ao planeta, e no planeta inferior, no caso aqui o planeta Terra, eles eram anjos comparados aos espíritos primitivos que aqui estavam. Então, pessoal, disse aqui, né, que vieram de outro lugar, exatamente. Até um fato interessante também, esses espíritos que habitaram o planeta nos primeiros 90 mil anos, depois foram exilados daqui também, para um outro planeta primitivo, né? Então, quer dizer, hoje as pessoas que estão nesse planeta, todo mundo veio de fora. Então, são espíritos que já evoluíram em outro planeta e vieram aqui para continuar a sua evolução. Então, as grandes civilizações do passado se desenvolveram às margens de grandes rios e dependiam essencialmente da agricultura. Então, eles viviam em volta dos rios, porque nos rios é que tinham a terra fértil, né? Até no caso onde começou a vida humana aqui no planeta, lá bem no centro da Terra, né? No Equador, tem o crescente fértil. Algumas das primeiras civilizações conhecidas desenvolveram-se numa região conhecida como Crescente Fértil, que se estendia em forma de meia-lua desde o extremo norte do Golfo Pérsico até o vale do Nilo, né, do rio Nilo, no Egito. Então nós vemos aqui toda essa área verde aqui é o Crescente Fértil, né? Então vemos aqui o rio Eufrates. Deve ter o Tigre também, o Tigre está esse aqui, não está escrito, mas esse aqui deve ser o Tigre. E desse lado aqui tem o Nilo. Então, como esses rios no seu redor tinha uma terra muito fértil, então foi o lugar ideal para surgir as grandes civilizações. O Crescente Fértil era o lugar apropriado para a fixação do homem e para a agricultura, pois o trigo e a cevada, carneiros e cabras já se encontravam lá em estado selvagem. Quando grupos humanos começaram a se estabelecer nessa região, podiam plantar mais do que era necessário. Até essa gravura aqui é do Egito. Inclusive, os historiadores dizem que o Egito, né, ele desenvolveu um sistema de irrigação em torno do Nilo fantástico, porque o rio ficava em determinado lugar, mas eles conseguiam levar a água por quilômetros adentro do Egito, né, para cultivar bastante terras, né? Os primeiros agricultores cultivaram trigo e cevada selvagem, e em algum momento o trigo selvagem cruzou naturalmente com um tipo de grama. O trigo resultante desse cruzamento produziu sementes mais desenvolvidas. Descobriu-se que, moendo as sementes dentre duas pedras, chamadas moinho manual, obtinha-se farinha, com a qual se podia fazer um novo tipo de alimento, o pão. Parece uma coisa simples, né, que nós temos facilidade de ter hoje, mas o pão ele foi uma revolução para o crescimento da nossa humanidade. Porque a partir daí ficou fácil você levar o alimento para lá e para cá. Então a pessoa fazia o pão, ele durava vários dias, né? E aí ficou fácil alimentar a população. Tem uma pergunta ali da Priscila, se essa seria a raça adâmica. Sim, exatamente, a raça adâmica. Então a Priscila perguntou, então figuradamente, né, Adão significa esses exilados de Capela, né, espíritos que já eram elevados, vieram aqui para o planeta e fizeram
uma revolução, né? De uma hora para outra surgiu as grandes cidades, né? Nós vamos ver algumas gravuras aqui que vai mostrar bem isso. E teve também a domesticação de animais, né? Lobos eram domesticados e usados na caça e no pastoreio. Aos poucos, cabras, ovelhas e suínos também foram domesticados, assim como os bois. Estes últimos, provavelmente, provêm do boi selvagem, hoje extinto, que era feroz e muito maior do que o boi atual, né? Racionalização anímica. Então agora a gente vai ver o desenvolvimento, né, do ser humano nessa época em termos de inteligência. Nessa fase, como consequência do desenvolvimento mental, temos um aprofundamento da crença tribal nos espíritos, num sentido de personificação envolvendo os aspectos e os elementos da natureza. Então começou aí a racionalização anímica. Exemplo, terra mãe, Deus pai, aquele que fecunda. Então começou os mitos, né, a explicação das coisas de uma maneira racional. Nós vimos que no horizonte primitivo o homem não teorizava, não raciocinava. Mas já esses espíritos vindos de outros planetas, eles já tinham essa possibilidade de raciocinar, né, de tirar conclusões. A experiência concreta que deu ao homem primitivo o conhecimento da existência dos espíritos alia-se ao uso mais amplo da razão. Desta fusão nasceu a mitologia. E o que seria mito, né? A palavra mito é com frequência erroneamente interpretada como ficção, algo que nunca aconteceu, uma história inventada ou um conto de fadas. O mito é, na realidade, uma maneira de entender o passado. Mircea Eliade, um historiador de religiões, certa vez afirmou: os mitos contam apenas aquilo que realmente aconteceu, só que de uma maneira figurada. Até essa foto aí é o Poseidon, né, o rei das águas. Isso não quer dizer que os mitos explicam os fatos corretamente. Eles sugerem, entretanto, que por trás da explicação existe uma realidade que não pode ser conhecida ou examinada. A vida agrária, então, marcou profundamente o espírito humano em seu desenvolvimento rumo à civilização. Então, esse foi o período agrário, né, quando o homem começou a fazer as grandes cidades. E em 5.000 anos, né, em 3.000 anos, as cidades floresceram, né? Então, o que não aconteceu em 90.000 anos, em 3.000 anos, com a presença de espíritos mais elevados de outro planeta, aconteceu. Essa figura aqui é uma representação da Mesopotâmia, né? Então, os jardins suspensos da Babilônia, né? Então, o homem começou a ter engenharia, a construir cidades com sistema de esgoto, né? Com banheiro. Então, realmente, eram espíritos de outro lugar. Vamos ver o que nós conseguimos nesse horizonte civilizado. Então, na organização tribal, ele se libertou da condição animal, do julgo absoluto das forças da natureza, para elaborar a sua condição própria. Então, aqui nós já estamos vendo o que o homem conseguiu em cada período, né? Então, na organização tribal, ele venceu o lado animal. Então, ele dominou a natureza. Ele não era mais simplesmente alguém que comia, se reproduzia. Então, ele começou a mostrar mais qualidades. Na organização agrícola, que acabamos de ver, ele aprendeu a dominar a natureza e submetê-la ao seu serviço, mas caiu prisioneiro da estrutura social. Então, um problema da sociedade, e até nós vivemos isso até hoje, é que você perde a sua individualidade. Então, por mais que nós vivamos em sociedade e temos que respeitar o que pensam as outras pessoas, cada um de nós somos uma individualidade, uma pessoa única, né? Que tem responsabilidades únicas, às vezes diferentes das outras pessoas. E quando você perde essa ideia,
você corre o risco de fazer o que todo mundo faz, mas não fazer exatamente o que você veio fazer. No horizonte civilizado, ele começa a romper os liames da organização social, para descobrir-se a si mesmo, o que só fará quando se tornar um indivíduo. A Priscila fez uma pergunta se a expulsão do homem no paraíso e o pecado original seriam mesmo vagas lembranças sobre o exílio. Então, no caso, essa questão aí da expulsão do paraíso é um mito sobre o exílio, né, de Capela. Então, na verdade, o que aconteceu em Capela é que o planeta progrediu exatamente o que nós estamos passando hoje. Ele foi de provas e expiações para a regeneração, e quem não contribuiu para essa mudança foi exilado. Mas foi como sair do paraíso. Imagine nós que estamos aqui no planeta Terra, né, com tanta tecnologia, e formos para um planeta 10 mil anos atrás. Quer dizer, em termos de tecnologia, onde não vai ter energia elétrica, água, saneamento. Então é sair do paraíso. Então essa é uma figura, né, mas que conta essa realidade. O homem, então, supera a natureza desde o momento em que se torna capaz de organizar-se em sociedade. Então, na hora que o homem consegue fazer uma cidade e fazer leis para viver em sociedade, porque no caso o homem primitivo, ele não tinha lei, era a lei do mais forte, e então não tinha organização nenhuma. Mas quando o homem conseguiu fazer uma cidade onde tinha regras, né, e a cidade vivia em harmonia, é sinal que ele tinha progredido. Nesse momento, ele deixa de ser o animal gregário das cavernas para adquirir uma nova natureza, tornando-se um ser social. Essa gravura que nós vemos aí é Atenas, né? Atenas, o berço de conhecidas personagens, né, tais como Homero, Péricles e Sócrates, né? Lá tinha os teatros, foi uma revolução. O desenvolvimento humano é um processo de transcendência. Cada fase do processo representa uma superação anterior. Então nós vemos aí nesses horizontes o homem, né, crescendo. Então de infantil que era, sem inteligência, sem sentimento, ele foi crescendo. Superar a natureza, portanto, não quer dizer apenas dominá-la, adquirir poder sobre as coisas exteriores, mas superar-se a si mesmo. Nós vemos que a história da humanidade, na verdade, é a história do ser humano. Então, todo esse progresso que teve as cidades, as civilizações, a nossa humanidade, é o progresso do ser humano. Porque, na verdade, o planeta, ele sempre reflete a qualidade, né, a evolução dos espíritos que o habitam. Então, à medida que espíritos mais elevados começaram a habitar o nosso planeta, a humanidade inteira mudou. Muito bem. Ao atingir o horizonte civilizado, o homem se transforma no ser moral que supera o ser social, ou animal político aristotélico, projetando-se em direção ao ser espiritual do futuro. Então, quer dizer, o homem, que é um espírito encarnado, em determinado momento ele percebe que ele está encarnado, mas ele é um espírito imortal. E que o seu futuro não é viver alguns anos aqui na Terra, comer, beber, dormir, se divertir, mas ele é um espírito imortal, né, que vai sobreviver à morte do corpo físico. A humanidade deixa de ser uma espécie para se transformar num dever. Por isso mesmo, o mediunismo primitivo, o animismo e o culto dos ancestrais se refundem numa forma nova de manifestação psíquica, que é o mediunismo oracular. Aqui essa imagem é o portal de Delfos, né, na Grécia. Delfos era uma cidade, né, que não existe mais, né, e lá tinha as pitonisas, os oráculos, né, que eram os médiuns da época. Os oráculos dominavam todo o horizonte civilizado
embora nesse tipo de comunicação não há individualização. Então nós vemos um desenvolvimento da mediunidade e nessa época o médium ainda não era alguém dando passagem de um espírito, né? Então a comunicação era feita com intermediários, diferente do que aconteceu no futuro. Embora exista o médium, ora chamado de oráculo, ora de pitonisa, e embora exista uma entidade comunicante, as mensagens são dadas através de processos impessoais. Como que era o processo da mediunidade nessa época? Então tinha alguém responsável lá pelo templo, não sei o nome, né, dessa pessoa, e ele conversava com as pitonisas ou com os oráculos. Então ele era o intermediário. Então, ou tinha interpretação do vento, da água, né? Então, esse ser aí iluminado, interpretando o que os médiuns mostravam, falava sobre o futuro, né? E dava a comunicação do plano espiritual, né? Diz que até Alexandre o Grande, né, foi nesse oráculo na época. Então, todo mundo ia, né? E agora vamos começar o horizonte profético, né? O profético aí sim começa a individualização do médium, né? E também do ser humano encarnado na Terra. O horizonte profético ele aconteceu de 2.900 a 2.300 anos atrás. Alguém se lembra, vocês que estavam lá, o que aconteceu há 2.900 anos atrás? E que marcou aí o começo do horizonte profético? Quem arrisca? O horizonte profético, ele começou com Moisés. Então Moisés, né, foi um médium fantástico, alguns dizem... Não, Marcelo falou Moisés. Moisés, exatamente. Então Moisés, ele começou essa série, né, de médiuns dando passagem dos espíritos, né? O homem que se individualizava aprende a pensar por si mesmo, a conhecer, a julgar, não se submetendo mais aos moldes coletivos. Então, quer dizer, com o horizonte profético, o homem descobre que, embora nós sejamos irmãos, que nós vivamos coletivamente, nós somos individualidades. Então, mesmo quando nós chegarmos a espíritos superiores ou a espíritos puros, né, e teremos uma afinidade muito grande, mas mesmo assim cada um terá a sua história. Então, no caso, o profeta, ele simboliza o início dessa individualização. Olha Moisés aí. A aceitação do monoteísmo por todo um povo, ocorrida pela primeira vez na história, quando os hebreus, após a relutância inevitável, admitiram que o Deus familiar de Abraão, Isaque e Jacó era o Ser Supremo, assinala o advento do horizonte profético. Então, quer dizer, Moisés inaugura o monoteísmo, né? Só que na época tinha os deuses romanos, né? Depois teve os deuses romanos, e não foi de uma hora para outra que o homem conseguiu admitir essa ideia de Deus único, né? Então, por um longo tempo ficou os deuses, né, romanos, e depois que acabou como é que se diz? O Império Romano se transformou cristão, ele acabou com os deuses, né? E ficou, no caso, o cristianismo, a religião de todo o império. Mas é interessante que aí os deuses de cada cidade ficou um nome de santo. E mesmo depois com a Igreja Católica, né, ainda ficou a adoração aos santos. Embora nós devamos admirar certos espíritos que encarnaram na Terra e foram missionários, eles não são deuses, né? São espíritos em evolução. Então demorou ainda, depois de Moisés, para essa ideia de Deus único, né, ser embutida na cabeça das pessoas. Acho que até vai dizer aí num slide
que a gente costuma dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas é exatamente o contrário. O homem é que fez Deus à sua imagem e semelhança. Então nós sempre consideramos Deus a partir de nós mesmos e colocamos em Deus os nossos defeitos, as nossas limitações. Mas para nós compreendermos Deus, né, como o Senhor do Universo, o Criador de tudo, nós teríamos que crescer em inteligência. Porque é difícil você conceber uma ideia abstrata como essa, né? De que Deus é o Senhor do Universo, Ele sempre existiu, né? Porque no Livro dos Espíritos, na primeira parte, a parte científica, nós temos a primeira pergunta sobre Deus, né? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então Deus, Ele sempre existiu. E aí ficamos imaginando, será que teve um momento que não tinha nada e só tinha ele, né? Não dá para imaginar também um Deus ocioso, mas nós começamos a ter essa ideia da possibilidade de um ser o Criador de tudo. Vemos que a individualização social produzida pelo horizonte civilizado atinge sua culminância no horizonte profético, para redundar numa forma nova, a individualização mediúnica. Então começam os médiuns individualmente dar passagem aos espíritos. O profeta é um médium que rompeu o gregarismo psíquico, arvorou-se em senhor de si mesmo, passou a responder pessoalmente pelos seus pronunciamentos mediúnicos. Então foi uma revolução. O profeta se apresenta assim como um indivíduo em 3 dimensões. Na primeira temos o indivíduo social, na segunda o indivíduo mediúnico, né? Na terceira o indivíduo espiritual. Então, nessa fase, o homem começou a ter consciência que ele é um ser único e que existem seres únicos no plano espiritual e que ele pode dar passagem a esses espíritos, né? Eu coloquei essa imagem aqui, que eu achei muito bonita, que é um profeta escrevendo. Até a tradução de profeta seria o que fala. Na verdade, o profeta seria o que escreve, né? Deveria ser essa tradução. Porque os profetas nada mais foram do que médiuns psicográficos, né? Até existe uma divisão, né, entre os profetas em menores e maiores, né? Falando um pouco sobre os profetas, né? Existiram 4 profetas chamados de grandes profetas, que foram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E diz maiores profetas, esses 4, porque foram os profetas que mais escreveram, mas escreveram muito, muito mesmo, né? Mas no caso eles não escreviam por si, eles eram médiuns, né? Recebendo comunicações do plano espiritual. E tivemos 13 profetas menores, vou citar apenas alguns aqui, mais conhecidos, e a gente até tem muitas pessoas que têm o nome desses profetas até hoje, né? Que seria Zacarias, Malaquias, Oséias, Joel, Amós, né? Jonas e outros. Então, podemos dizer que os profetas foram os primeiros psicógrafos, né, do mundo. Moisés diz que foi o primeiro, né? E depois vieram os outros. Depois desse assunto aqui, nós vamos entrar no horizonte espiritual, que começou 2.300 anos atrás e vem até os dias de hoje. Nós estamos ainda no horizonte espiritual. Como é o horizonte mais longo, nós vamos tratar sobre o cristianismo, o espiritismo, também o protestantismo, né? Eu vou deixar ele para a próxima aula. Desse assunto que nós fizemos aqui, né, do agrícola, da civilização e dos profetas, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? O nosso estudo é rápido, mas a gente vê que o ser humano ele se desenvolve até rapidamente, né? Então, o planeta
ele demorou para ser construído. Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. E o ser humano está no planeta faz 100 mil anos apenas. Resumimos, porque tem cientistas que dizem que é 200 mil anos, outros 300 mil anos. Mas resumindo, seria 100 mil anos, e isso é muito pouco tempo perto da eternidade, né? E nós até ficamos pensando que se nós ficamos no mundo primitivo 90 mil anos, ficamos em provas e expiações 10 mil anos, né? O regeneração que vai entrar agora, quantos anos vocês acham que nós vamos ficar em regeneração? Pouco tempo. Talvez daqui 2, 3 mil anos nós já iremos para feliz ou ditoso, né? E depois logo seremos celeste ou divino. Tem uma perguntinha aqui. O rei Saul seria um médium perturbado? Eu não conheço o rei Saul, né? Alguém sabe aí quem foi o rei Saul? Falar em perturbado, eu estava vendo aqui o history agora, quem foi perturbado foi Nero, né? Nossa, Nero, ele se vestia de animal, comia as pessoas, matou a esposa grávida. Nossa, isso foi um perturbado, mas esse Saul, né, eu não sei quem foi. Aliás, o que a gente mais vê, né, no nosso mundo aí para trás são pessoas perturbadas. Até hoje nós vemos pessoas. Hoje não tem pessoa perturbada, né? Mas pode ter sido um grande perturbado, sim, né? Então, esse assunto ele acaba nos dando esperanças, né? Tem pessoa que diz que está tudo ruim, que as coisas estão piorando, né? Quando nós fazemos um estudo desse sobre a nossa humanidade, nós chegamos à conclusão que a lei do progresso existe e até rápida, né? Então, rapidamente os espíritos vão progredindo, se desenvolvendo. É lógico que o povo que está hoje aqui não nasceu aqui. E talvez os que estejam aqui agora não continuem no planeta. Então, em 100, 200 mil anos, 300 mil anos que seja, é pouco para você ir do mundo primitivo até o mundo feliz ou ditoso. Mas os espíritos, eles vão mudando de planeta. Os planetas, eles são solidários, né? Até aí vai uma advertência para nós, que nós precisamos, né? Fazer o nosso melhor nesse momento de transição do planeta para voltarmos para cá. Quem voltar para esse planeta na próxima encarnação vai se sentir um abençoado, porque imagine um planeta com toda essa tecnologia que nós temos hoje, só que num meio verdadeiramente civilizado. Porque hoje o que nós temos da civilização é apenas o verniz. Nós crescemos em termos de civilização a primeira parte, que é o desenvolvimento intelectual. Mas ainda em termos de prática da lei divina, né, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, nós temos muito ainda que aprender. Mas com essa mudança do planeta, não só os espíritos inferiores estão deixando o planeta, né, estão sendo exilados, como estão vindo espíritos mais elevados para cá. Então nós vamos ter encarnação de muitos espíritos elevados, né? Até tem livros que falam que só espírito superior nessa primeira fase do planeta de regeneração vão ser 300 mil espíritos. Então imagine 300 mil espíritos como um Gandhi, um Eurípides Barçanufo, mesmo um Chico Xavier, que nós admiramos muito, encarnados. E a diferença desses espíritos superiores é que eles vêm para mudar o planeta e eles não têm medo de nada, né? Estão falando que tem um ruído no fundo, tem aqui também, mas não sei o que é. Ó, escuta aqui no meu, pra você entender o ruído. Deixa eu ver, eu tenho vários na parte de som, vamos ver se tem alguma coisa ligada aqui. Parece um tratorzinho. Diminuiu? Que tem delay.
Melhorou? Peraí, tá nossa conversa agora aqui. Eu diminuí aqui alguns áudios, mesmo que eu estou sem eles, vejam se melhorou. Aproveita, se quiser ver, tem perguntas. Vamos ver se tem algumas perguntas para a gente partir para o encerramento, né? Não diminuiu não, ainda tá aqui. Esse sonzinho no fundo a gente vai ver se da próxima vez nós tiramos, né? Até pediu para repetir a pergunta. Não, parece um ventilador. Não, o ventilador não tá ligado aqui, né? Não. Então, vai ver, é o som do próprio computador. Esse somzinho, né? Quem está escutando aqui. Mas não tem ventilador aqui, não, né? Mecânico, tipo um ventilador mecânico, né? A próxima vez a gente vai ver se a gente tira esse problema. Não melhorou. Muito bem. Da próxima a gente vai ver se é o microfone, talvez troquemos o microfone, né? Mas então o nosso horário... Mas tem pergunta lá Tem perguntas? Então fora a pergunta, deixa eu ver as outras perguntas. Aqui a Mara perguntou se o grande desencarne coletivo, né, do momento seria também uma nova fase para a reencarnação de espíritos evoluídos. Sim. Embora, se você for ver, a gente está vendo o coronavírus fazer muitas pessoas desencarnar, mas o desencarne coletivo, ele existe em todas as épocas. Então, se você for ver, o coronavírus não vai diminuir tanto a quantidade de pessoas no planeta ainda. O que vai mudar é que a tendência são os espíritos inferiores não encarnar mais. O que nós sabemos que está acontecendo é um esvaziamento das trevas. Então, as trevas densas, com espíritos inferiores no planeta, diz que vai acabar. Então, a tendência é os espíritos inferiores ou já serem levados para outro planeta ou terem a última encarnação nesse planeta, que é o que está acontecendo. Nós nunca tivemos tantos espíritos inteligentes, só que inferiores moralmente encarnados. Por isso, nós estamos com um problema muito grande. E a tendência é que os espíritos que renascerem no planeta não vão ter mais grandes expiações, no caso do planeta de regeneração, e serão mais elevados também. Nós vemos pelas nossas crianças, né, que são mais amorosas, mais preocupadas com a saúde do planeta, elas não têm discriminações, né, então são espíritos mais elevados encarnando. Eu mesmo em casa sempre falo, meus filhos são bem mais elevados do que eu, né? Então está tendo aí uma troca de espíritos. O Alan perguntou se Salomão seria um tipo de médium também. O Salomão é o rei Salomão, né? Eu não conheço a história do Salomão também. A gente estuda um pouco para falar aqui, mas é tanta informação que nós não conseguimos, né? Falou que o áudio está baixo, né? Eu vou aumentar um pouquinho, vocês me falam se aumentou o áudio. Olha, eu aumentei um pouco o áudio aí, melhorou o áudio? Melhorou o áudio aí para vocês? Você está escutando, Letícia? Ainda não deu a pergunta. Ah, sim, eu pergunto para a Letícia, ela não chegou ainda a pergunta para mim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Salomão. Pergunta agora, anjos e demônios são espíritos ruins ou bons? O anjo, na doutrina espírita, é um espírito puro. Então, no caso, esses que vieram de Capela não eram anjos, são espíritos na mesma fase que nós estamos hoje. E o demônio, o diabo, para a doutrina espírita, são os espíritos inferiores. Essa ideia de que existem espíritos com a personificação do mal não existe. Então, como existe a lei de evolução, todos vão progredir. Então, os espíritos que estão inferiores hoje, eles momentaneamente estão nessa fase. A tendência é tudo e todos progredirem e chegarem à perfeição. Aliás, se assim não fosse, seria uma injustiça, né? Se alguns só chegassem a anjos, né? E no caso teriam equilíbrio e felicidade, e outros não, Deus seria imperfeito. Mas como Deus é perfeito, Ele criou tudo e todos perfectíveis, ou seja, para chegar à perfeição. Se nós estamos inferiores, né, isso é momentâneo.
Está dizendo que o ruído tec-tec continua. O ruído tec-tec só vai dar para tirar na próxima. Nós não conseguimos resolver o problema agora. Nós vamos fazer um teste com outros microfones aí da próxima vez. Vamos ver se a gente tira. Até a Priscila está falando sobre demônio aqui também. Na Grécia, a palavra demônio, que é de daimon, vinha de espírito. Tanto é que tinha o demônio bom e o demônio ruim, assim como existe o anjo bom e o anjo ruim. Então, numa linguagem atual, demônio seria espíritos, né? Espíritos bons ou espíritos ruins. O Valdir está dando risada aqui, que o Tec-Tec só vai tirar depois. Eu que dei risada. O Valdir também, né? Colocou risos aqui. Tá. Às vezes é da ventoinha, ele falou. Ah, sim. Então, o que eu acho é que deve estar o áudio aberto aqui do computador. Eu vou ver para tirar esse áudio, então vocês estão escutando meu computador por dentro, né? Vamos ver se da próxima vez a gente tira o computador aqui da transmissão ao vivo. Então, na próxima vez nós vamos ver o horizonte espiritual e depois já vamos começar no estudo da mediunidade propriamente, né? Vamos começar com médiuns psicofônicos, né? Vamos ver também doutrinadores, vamos ver o passe, e aí vai ficar mais interessante, né? Mais dentro da proposta do curso, que é sobre médiuns. Mas nós precisávamos dessa introdução para entendermos a mediunidade dentro da doutrina espírita. Então vocês vão ver que a mediunidade na doutrina espírita ela é totalmente destituída de rituais, de exteriores, né? E aí vai dar para entender o porquê. Então, estudando o desenvolvimento do ser humano aqui no planeta, nós vamos descobrir o porquê a mediunidade no espiritismo é tratado da forma que vai ser tratada. Olha, disse que parou o problema aqui. Olha que bom. Eu desliguei aqui alguns áudios, né? Eu acho que resolveu, né? Você usa um sistema paralelo no Facebook para fazer. Para fazer a live, eu uso um programa, né? Para ficar minha fotinho do lado aí, para conseguir compartilhar a tela. E esse programa ele tem um monte de recurso, né? E a gente às vezes não sabe usar. Eu baixei agora, né? Todos os recursos, eu acho que aí deu certo. Até tem mais um aqui que eu baixei agora. Vocês continuam me vendo direitinho? Tudo em ordem? O som melhorou? Você está escutando ainda? Muito bem, então nosso horário aí já se encerrou, né? Eu agradeço a presença de todos e convido a todos para nós fazermos uma prece, né? Vamos colocar o nosso som aqui. Então nós só temos que agradecer, né, a Deus, nosso Pai Maior, essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, de nos aprimorarmos no assunto mediunidade. Muitos de nós somos médiuns, viemos para ajudar outros, no sentido de sermos intermediários entre o plano espiritual e o plano material, e para descobrirmos essas nossas possibilidades, nós estamos aqui estudando, né? Agradecemos a Deus a oportunidade e possamos cada vez mais descobrirmos para que viemos, quais nossas responsabilidades, o que podemos fazer para o nosso equilíbrio e para ajudarmos as outras pessoas. Aproveitamos esse ambiente de paz que se faz, a tranquilidade depois de um estudo sério, para fazermos as nossas vibrações. Pensemos positivamente, com otimismo, com esperança, em todo o nosso planeta. Envolvamos a todos que no momento passam essa pandemia com muito carinho, pedindo a Deus, a todos, as forças necessárias para não sucumbirmos, para não nos desesperarmos, e depois que passar tudo isso, possamos estar melhores
do que estávamos. Abençoa, Senhor, todos que estão com dificuldades, doentes, aqueles que estão desencarnando. Abençoa também os médicos, os enfermeiros, que são verdadeiros heróis nesse momento. Pensamos no nosso Brasil também, que além dessa crise na saúde, tem uma crise política também. Deus abençoe todos os políticos, Deus abençoe a população brasileira, para que consigam passar essa tormenta da melhor maneira possível. E envolvemos também nesse instante todos os nossos parentes, todos os nossos entes queridos, para que recebam os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, ilumina-nos, Senhor. Dá-nos as forças necessárias para continuarmos as nossas lutas, continuarmos o nosso desenvolvimento. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nosso Mestre, encerramos o nosso trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos, bom fim de semana a todos e até o próximo sábado.